Existe uma atitude silenciosa que muda completamente a forma como uma pessoa caminha pela vida. Ela não aparece nas redes sociais, não costuma ser celebrada em público, e quase ninguém percebe quando alguém começa a praticá-la. Mesmo assim, muitas histórias de transformação profunda começam exatamente com essa atitude. Pessoas que estavam perdidas, confusas, sem direção, de repente começam a experimentar algo diferente. Pequenas portas começam a se abrir. Oportunidades que antes não apareciam começam a surgir. E quem observa de fora pensa que aquilo é apenas sorte. Mas quem está vivendo essa mudança sabe que algo dentro de si mudou primeiro. Existe uma forma silenciosa de alinhar sua mente, suas escolhas e sua fé de tal maneira que a vida começa a responder de outra forma. E o mais curioso é que essa atitude não exige talento especial, não exige posição social, não exige riqueza. Ela exige algo muito mais raro no mundo de hoje: disciplina interior e intenção verdadeira. Muitas pessoas passam anos pedindo mudanças na vida. Pedem por oportunidades, pedem por crescimento, pedem por respostas. Elas desejam um futuro melhor, imaginam como seria viver com mais paz, mais estabilidade, mais direção. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. A maioria das pessoas está esperando que algo externo aconteça primeiro. Elas acreditam que quando a vida melhorar, quando as circunstâncias mudarem, então finalmente vão se tornar pessoas mais focadas, mais disciplinadas e mais alinhadas com seus valores. Só que a realidade funciona ao contrário. Em muitos casos, a mudança começa internamente muito antes de qualquer resultado aparecer no mundo exterior. Existe um padrão que aparece repetidamente quando observamos pessoas que conseguiram transformar suas vidas. Em algum momento, elas decidiram mudar a maneira como pensavam e agiam, mesmo quando nada ao redor ainda havia mudado. Essa decisão muitas vezes foi invisível para todos ao redor. Nenhum aplauso, nenhum reconhecimento, nenhuma recompensa imediata. Apenas uma escolha silenciosa de começar a agir de forma diferente. Pensadores que estudaram profundamente a mentalidade humana perceberam algo parecido. O autor Napoleon Hill passou anos entrevistando pessoas que alcançaram níveis extraordinários de realização. Ele percebeu que antes de qualquer conquista externa existir, essas pessoas desenvolveram um estado mental específico, uma combinação de disciplina, crença e persistência que guiava suas decisões diárias. Essa mudança não acontecia de forma barulhenta. Ela acontecia no silêncio da mente, no momento em que a pessoa decidia agir de acordo com um princípio, mesmo quando ninguém estava olhando. Essa atitude silenciosa tem muito a ver com algo que poucas pessoas dominam: a capacidade de alinhar comportamento com propósito. Muitas pessoas têm sonhos. Muitas pessoas têm desejos, mas poucas pessoas conseguem viver diariamente de forma consistente com aquilo que dizem acreditar. Existe sempre uma distância entre o que se deseja e o que se pratica. Quando alguém começa a reduzir essa distância, algo poderoso acontece. A mente entra em um estado diferente. Em vez de viver dividida entre intenção e ação, ela passa a operar com clareza. E essa clareza gera força. Decisões que antes pareciam difíceis começam a se tornar naturais. Hábitos que antes pareciam impossíveis começam a se consolidar. Talvez por isso tantas tradições espirituais falem sobre a importância da obediência aos princípios. Não como um conceito de submissão cega, mas como uma forma de alinhar a vida com valores mais altos. Quando uma pessoa decide viver de acordo com princípios sólidos, mesmo quando isso exige esforço e paciência, ela começa a construir algo invisível: caráter. O caráter é uma das forças mais silenciosas e mais poderosas que existem. Ele não aparece imediatamente em resultados visíveis, mas influencia todas as decisões que uma pessoa toma. E decisões repetidas ao longo do tempo moldam completamente o destino de alguém. Imagine duas pessoas enfrentando o mesmo desafio. Uma reage impulsivamente, guiada apenas pelas emoções do momento. A outra respira, reflete e escolhe agir de acordo com princípios que decidiu seguir. No curto prazo, pode parecer que não existe diferença entre elas, mas com o tempo, essa diferença se torna enorme. A pessoa que desenvolve disciplina interior começa a enxergar o mundo com mais clareza. Ela não se deixa levar tão facilmente por distrações, por impulsos ou por pressões externas. Isso cria uma espécie de estabilidade interna.
E essa estabilidade permite que decisões mais inteligentes sejam tomadas. É nesse ponto que muitas pessoas começam a perceber algo curioso. Quando a mente está alinhada com valores e princípios, oportunidades começam a aparecer de forma mais frequente. Não porque o universo decidiu favorecer aquela pessoa de repente, mas porque ela começou a agir de maneira diferente. E quando o comportamento muda, os resultados inevitavelmente começam a mudar também. Existe também um aspecto espiritual profundo nesse processo. Muitas pessoas acreditam que quando uma pessoa decide viver com integridade, disciplina e fé, ela cria um ambiente interno mais receptivo à direção divina. Em vez de viver apenas reagindo ao caos do mundo, ela começa a caminhar com intenção. Essa intenção não precisa ser barulhenta. Na verdade, na maioria das vezes ela é completamente silenciosa. É a decisão de levantar mesmo quando a motivação não está presente. É a escolha de manter a palavra mesmo quando seria mais fácil desistir. É o compromisso de fazer o que é certo mesmo quando ninguém está observando. Essas decisões podem parecer pequenas quando vistas isoladamente, mas quando se acumulam ao longo do tempo, elas criam algo poderoso. Criam confiança interna, criam clareza mental, criam uma força silenciosa que começa a influenciar todas as áreas da vida. Muitas pessoas estão esperando um grande sinal antes de mudar. Estão esperando uma oportunidade perfeita, um momento ideal, uma confirmação absoluta. Mas a verdade é que a maioria das transformações começa muito antes de qualquer sinal visível aparecer. Ela começa no momento em que alguém decide mudar a forma como vive, mesmo quando ninguém mais acredita nessa mudança. Começa quando alguém decide alinhar suas ações com sua fé, suas palavras com seus valores e seus hábitos com seu propósito. É exatamente essa atitude silenciosa que muitas vezes abre caminhos que antes pareciam impossíveis. Porque quando uma pessoa muda por dentro, o mundo ao redor começa a reagir de maneira diferente. Pessoas percebem sua consistência. Oportunidades aparecem porque confiança é construída. Decisões melhores criam resultados melhores. E lentamente, aquilo que parecia impossível começa a se tornar realidade. Mas existe algo importante que precisa ser entendido aqui. Essa mudança não acontece da noite para o dia. Ela é construída dia após dia. Pequenas escolhas, pequenas decisões, pequenos atos de disciplina. É como plantar uma semente invisível todos os dias. No início parece que nada está acontecendo. O solo continua igual. O ambiente parece o mesmo. Mas abaixo da superfície algo está crescendo. E então chega um momento em que aquilo que estava invisível finalmente começa a aparecer. A mudança se torna evidente. Pessoas ao redor começam a perceber. E muitos perguntam qual foi o segredo. O segredo quase sempre é simples. Não foi um momento mágico. Não foi um golpe de sorte. Foi uma série de decisões silenciosas tomadas quando ninguém estava olhando. Talvez seja exatamente por isso que essa atitude é tão poderosa. Porque ela não depende da aprovação de ninguém. Ela nasce dentro da pessoa. E uma vez que começa a se fortalecer, ela se torna praticamente impossível de parar. Agora pense por um momento sobre sua própria vida. Existe alguma área em que você sente que poderia agir com mais intenção, mais disciplina ou mais alinhamento com aquilo que acredita? Talvez essa mudança não precise começar com algo grande. Talvez ela comece com uma decisão silenciosa tomada hoje. Uma decisão de pensar de forma diferente. Uma decisão de agir com mais clareza. Uma decisão de alinhar sua mente, suas escolhas e sua fé com aquilo que você realmente acredita ser o caminho certo. Pequenas decisões tomadas com consistência têm um poder extraordinário. Elas moldam hábitos. Hábitos moldam caráter. E caráter molda destino. Se essa reflexão fez sentido para você, escreva nos comentários a palavra caminho. Isso mostra que você está comprometido em desenvolver uma mente mais forte, uma vida mais disciplinada e um propósito mais claro. E se você quer continuar explorando ideias que fortalecem a mente, aprofundam a fé e ajudam a construir uma vida com mais direção e propósito, aproveite agora para deixar o like e se inscrever no canal. Porque nos próximos vídeos vamos continuar explorando princípios poderosos que podem transformar completamente a forma como você pensa, age e constrói o seu futuro todos os dias.